Olá, meu povo! Vamos a mais uma videoaula de ciências. Hoje o nosso assunto serão as misturas. Nós vamos ver o que são misturas e os tipos de misturas que existem, certo? Quase tudo é mistura. Ao observar a mistura dos ingredientes da massa de um bolo, mesmo bem de perto, é difícil identificar cada um deles. Assim como o bolo, praticamente tudo ao nosso redor é formado por diferentes componentes e constitui o que chamamos mistura. As misturas são formadas por dois ou mais componentes, né? Então, tudo que existe que possui mais de um ingrediente ou mais de um componente, como a gente chama, é chamado de mistura, né? Aqui nós temos exemplos de misturas. Por exemplo, a rocha de granito usada em bancadas de cozinha é uma mistura de sólidos. Se observarmos a imagem, nós conseguimos ver que aqui, né, existem vários pedacinhos, uns mais escuros, outros mais claros. E aí, esses pedacinhos, esses sólidos, esse tipo de rocha é o que nós chamamos de granito. Assim como também o ar que respiramos, né? O ar que respiramos é uma mistura de vários gases. Apesar dele ser invisível, nós não vermos, apenas sentirmos, né? Nós sabemos que o ar ele é formado por uma mistura de gases. Tem o hidrogênio, tem o oxigênio, né? Tem o gás carbônico, enfim. Tipos de misturas. Existem dois tipos de misturas. Primeiro aqui, gostaria que vocês prestassem bastante atenção à mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? É uma mistura que nós não conseguimos identificar os seus componentes, né, as suas substâncias, as substâncias que a compõem, né? Nesse tipo de mistura não é possível distinguir seus componentes a olho nu, ou seja, apresentam um aspecto visual uniforme. São exemplos de misturas homogêneas: água potável, gasolina e soro caseiro. Ao contrário do que muita gente pensa, a água potável ela é formada por vários tipos de substâncias, né? São várias composições químicas que existem nela. Embora muita gente olhe e pense que ela é formada apenas por um único componente, por uma única substância. A gasolina, né? E aqui o soro caseiro. Então, são aquelas misturas que nós observamos para elas e não conseguimos identificar o que a compõe. Aqui o soro caseiro ele é formado basicamente de quê? Água, sal e açúcar. Se você pegar uma colher de açúcar uma colher de sal, adicionar dentro de um copo com água e misturá-las bem, você não vai saber que ali tem água e que tem sal, a menos que você prove. Você só vai conseguir perceber o que vai diferenciar um copo de água potável para um soro caseiro a olho nu. Quando a gente observa assim, a gente não consegue identificar. Nós só iremos identificar sentindo o gosto, ou se a própria pessoa preparou e a mesma pessoa adicionou o açúcar e o sal. Menos que isso, ninguém vai conseguir distinguir. Então, por que não consegue distinguir? Porque são misturas homogêneas. Assim como se eu pegar um copo de suco de limão e eu colocar numa bancada, você vai saber que ali é um suco de limão, provavelmente por causa da cor, né? Mas vai estar tudo muito misturado de forma muito uniforme, né? Sem distinguir, sem você ver essas substâncias a olho nu separadamente, certo? Temos também as misturas heterogêneas. São misturas que podem apresentar um aspecto desigual, sendo possível distinguir partes ou pontos de diferentes aspectos da mistura, que são chamadas de fases. Ao contrário da água potável, do soro caseiro e da gasolina, os exemplos que eu falei agora anteriormente, se vocês pegarem um becker, esse recipiente aqui que é utilizado em laboratório, é chamado de becker. Você observar, você coloca areia,
água e óleo, você vai conseguir distinguir a olho nu, bem direitinho, todos os componentes que formam essa mistura, todas as substâncias que formam essa mistura. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas essa história de que eu não me misturo com fulano, com ciclano, porque nós somos que nem água e óleo. Água e óleo não se mistura, né? Tem um ditado que algumas pessoas dizem que, na verdade, faz todo sentido, porque se você pegar um pouco de água e colocar junto com o óleo, primeiramente ele vai formar tipo umas bolinhas, tipo uns círculozinhos. Com o passar do tempo, esse recipiente parado por cima de uma bancada, vocês podem até fazer esse experimento em casa, vocês vão observar que ela vai se separar bem direitinho. A areia, por ter uma densidade maior que a água, ela se acomoda no fundo do recipiente, né? Da mesma forma, um copo de água com gelo. Tia, mas gelo e água não é a mesma, não são formados pela mesma substância? O gelo é água em estado sólido, porém, nessa mistura ela pode ser classificada como heterogênea. Por quê? Porque você consegue distinguir que aqui nesse recipiente existem dois tipos de componentes: a água líquida, né? E a água sólida, que é o gelo. As misturas de óleo, água, areia e de gelo com água são exemplos de misturas heterogêneas. A primeira é formada por 3 fases e a segunda por 2. Então, esses componentes que não se misturam são chamados de fases. Nesse primeiro exemplo, né, nós temos 3 fases: areia, água e óleo. Nesse segundo exemplo, o copo de gelo com água, o copo de água com gelo, né, nós temos 2 fases: a água líquida e a água em estado sólido, que é o gelo. Algumas misturas são homogêneas quando vistas a olho nu, mas as heterogêneas quando vistas ao microscópio, mas são heterogêneas quando vistas ao microscópio. O leite e o sangue, por exemplo, parecem ter um aspecto visual uniforme, né? Ou seja, parecem ser você não consegue distinguir seus componentes, né? Suas substâncias. Mas se olharmos essas misturas ao microscópio, veremos as seguintes imagens. Aí eu trouxe para mostrar aqui para vocês a imagem do leite visto através do microscópio. Veja que é formado por vários componentes, né? E aqui o sangue humano também visto do microscópio. Vai ser uma mistura bem uniforme, mas se olharmos melhor através do microscópio, vocês irão perceber, né? Vocês podem perceber aqui nas imagens que são heterogêneas. Bom, esse é o nosso assunto de hoje. Vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar. A seguir, vou estar disponibilizando atividades sobre o assunto no grupo. Já sabem, né? No final terá aquela belíssima foto e podem colocar lá para eu dar o ok de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.